Olá, eu sou a Andresa Feitosa Ribeiro, sou hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e minha área de atuação principal é o transplante de medula óssea. E hoje, no dia da sexta-feira, teve uma sessão conjunta entre a SBTMO, a Sociedade Brasileira de Transplante, e a BHH. Então, foram tópicos bem interessantes. O primeiro deles é a escolha do doador, onde o Dr. Jean Carlos falou qual seria o algoritmo e os dados mais importantes para você escolher o doador. E no final das contas, o que a gente tem que observar é que não é só apenas o HLA. Dados muito importantes, a idade do doador é um dado relevante, mas principalmente também a pesquisa de anticorpo anti-HLA, ainda mais com a alta incidência de aumento do número de transplante haploidêntico, e considerar também o tipo de condicionamento, uma vez que atualmente para tipo de condicionamento de intensidade reduzida tem-se usado a ciclofosfamida pós-transplante, que pode mudar todo o algoritmo de decisão da imunogenética. A segunda mesa foi sobre transplante LMA, que é a principal indicação de transplante no Brasil. O LMA, além dos dados de prognóstico, também muito relevante, que o Dr. Wanderson colocou, é você escolher adequadamente o condicionamento desse transplante, a análise, a escolha do doador, obviamente, mas a importância de você também ter a doença residual mínima previamente, que é bem sedimentado na LLA, mas na MLA consegue cada vez mais. E alguns casos onde você pode lançar mão também da manutenção e uso de drogas no pós-transplante para evitar a recidiva. E tivemos uma palestra brilhante da doutora Belinda sobre transplante em LLA. Transplante em LLA é classicamente, para você definir a indicação de transplante, é usar a doença residual mínima. Mas muitas questões são importantes. Em que momento usar a doença residual mínima? Em que momento, depende de que protocolo você está utilizando na sua instituição. Pode ser após a indução, pode ser na 16ª semana. E qual é a técnica da doença residual mínima que você deve usar? Citometria de fluxo, PCR, tudo isso a doutora Belinda falou de maneira muito interessante e levando em consideração e mostrou para a gente que tem um estudo muito novo, randomizado do grupo alemão, que vai nos dizer, em pacientes com doença residual mínima, mas que tem um quadro genético de mau prognóstico, qual você deve transplantar ou não. São dados muito importantes. E, por último, ela mencionou a importância de você usar terapias como drogas biespecíficas, como blinatumomab, para tentar levar o paciente à doença residual mínima e levá-lo para o transplante. Mas, de novo, ficou uma pergunta no ar, que parece ser também uma pergunta que o grupo francês vai fazer no estudo, aqueles pacientes que doença residual mínima, que faz a blinatumomab e conseguem entrar em remissão e doença residual mínima negativa, eles devem ir para o transplante ou não? E, por último, também uma questão cada vez mais importante e após o CAR-T-cell para a LLA, devemos indicar transplante? E ela delineou alguns grupos que parece que devem sim ser levados para o transplante, com paciente de alto risco, paciente que fez o blinatumomab prévio e aqueles pacientes com KT-mDOSA positivo. E por último tivemos uma palestra do Dr. Fernando, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Transplante, falando sobre transplante no idoso. Nós sabemos que 10% da população brasileira tem mais de 60 anos. Essa população vai representar cada vez mais a nossa população, porque nós estamos cada vez menor o índice de filhos nascendo. Como conduzir de maneira adequada e identificar aquele paciente idoso, se ele deve ir para o transplante ou não, e qual o melhor transplante? Quais são as ferramentas que a gente deve usar para escolher esse doador? E, principalmente, a área de LMA e mielodisplasia. Essa foi apenas uma das mesas que eu assisti. Uma outra também muito interessante no dia de hoje, sobre falência medular. Também não só em transplante, mas o impacto do estudo genético nas falências medulares, para identificar as falências medulares hereditárias ou adquiridas, onde a abordagem é totalmente diferente e o transplante também é muito diferente. O congresso está muito rico na área de hematologia, mas me interessou mais a área que ela tem essa interseção com o transplante de medula óssea.